Para iniciar essa videoaula, nós vamos clicar no ícone de GeoGebra e vamos carregar o software em nosso computador. Com o software já carregado em nosso computador, nós podemos observar o layout do software, que se divide em algumas áreas. Devemos nos atentar a 3 áreas em específico: a janela de álgebra, a janela de visualização e a janela de entrada ou campo de entrada. Esses 3 espaços serão bastante úteis para construir objetos exibidos e modificados. E nós vamos explorar isso ao longo dessa videoaula. Então, para iniciar, nós vamos construir um objeto na janela de visualização. Vamos construir um triângulo ABC. E para isso, nós clicamos em polígono. Com a ferramenta selecionada, nós vamos construir os vértices desse polígono. Então, clicamos aqui, um ponto A, clicamos em seguida em um ponto B, clicamos em seguida em um ponto C, e para fechar em um triângulo, nós voltamos ao ponto inicial, ao ponto A, e clicamos novamente nele. O GeoGebra construiu o nosso triângulo ABC na janela de visualização e também apresentou os pontos A, B e C na janela de álgebra, o segmento A, o segmento B e o segmento C também na janela de álgebra, e o triângulo que chamou de polígono 1 também numa outra categoria. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: nós construímos o triângulo ABC e continuamos com a ferramenta polígono selecionada, ativa. Se eu clicar em um ponto aqui, o que vai acontecer? O GeoGebra entende que eu desejo construir um outro triângulo ou um outro polígono. O que eu devo fazer então ao encerrar qualquer construção? Eu devo teclar em ESC ou clicar aqui no ponteiro para que essa ferramenta seja selecionada e eu não faça nenhuma construção indesejada. Como eu não gostaria de construir o triângulo DF, eu vou, com a ferramenta mover selecionada, eu vou selecionar esse polígono e vou apertar a tecla Delete. Ok? Foi deletado o triângulo DF da janela de visualização e foi também deletado os seus pontos, os seus elementos da janela de álgebra. Vamos construir um outro objeto, mas nesse caso agora nós vamos utilizar a entrada. Vamos construir uma função f de x igual a x mais 1. Então, coloco o cursor na entrada e vou digitar aqui a expressão da função f de x igual a x mais 1. Digitar a expressão da função, o GeoGebra faz aí alguns destaques. Você pode notar que o f, que corresponde ao nome da função, aparece em um cinza claro, a variável da função, que é o x, aparece em azul e os outros elementos aparecem todos em preto. Vou teclar em Enter. Teclando em Enter, a gente pode observar que aparecem 2 representações da função que a gente acabou de construir. Na janela de visualização aparece o gráfico, a curva dessa função que corresponde a uma reta, e na janela de álgebra aparece f de x igual a x mais 1, que é a sua expressão algébrica. Com esses 2 objetos construídos, vamos observar o seguinte: na categoria ponto aparecem os 3 pontos do triângulo, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Como você pode notar, não somente nos pontos, mas em cada um dos objetos aparece um pontinho verde. Clicando nesse pontinho verde, eu posso exibir ou ocultar o objeto. Quando o pontinho está verde, o objeto está exibido. Quando o pontinho está branco, o objeto está oculto. Isso não quer dizer que o objeto foi deletado, quer dizer que ele continua na memória do computador, mas ele não está sendo exibido na janela de visualização. Vamos fazer o seguinte: eu vou selecionar mover janela de visualização, vou clicar com o botão direito e vou exibir a malha. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero trabalhar com a relação entre este ponto e a sua coordenada. Então, eu posso modificar o ponto e a gente pode observar que as suas coordenadas são modificadas. Então, eu vou colocar aqui o ponto B nesse local, vou colocar o ponto C aqui, e a gente pode observar que as coordenadas são modificadas. Quanto aos segmentos, o que a gente pode observar é que na janela de álgebra é exibido
o seu nome igual a um valor. O que é esse valor? É a medida do segmento. Então, por exemplo, eu posso clicar no ponto B aqui, modificar o ponto B, e a gente observa que o segmento C é este que aqui está. E a gente observa que o segmento C é igual a 3, porque do ponto A ao ponto B a 3 unidades. Então, isso acontece com qualquer um dos segmentos. O segmento A tem comprimento 2, o segmento B tem comprimento 3,61, o segmento C tem comprimento 3. Já o triângulo, que foi nomeado automaticamente pelo GeoGebra de polígono 1, fica escrito como polígono 1 igual a 3. O que significa esse número 3? O número 3 corresponde à área do triângulo ABC. Então, como a gente pode ver, é um triângulo de base com medida 2, altura igual a 3. Se a gente multiplicar base 2, altura 3, então 2 vezes 3, 6 dividido por 2 é igual a 3, que é a área do polígono. Ao carregar o GeoGebra, você observou que, por padrão, na janela de visualização, são exibidos dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Esses eixos podem ser ocultados por você. Para isso, basta você clicar em Mover, janela de visualização, clica com o botão direito na janela de visualização e na opção eixo você desmarca. Os eixos foram ocultados. Aí você pode perguntar, mas como eu faço para exibi-los novamente? Da mesma forma, clica em Mover, clica com o botão direito na janela de visualização e clica em eixos. Os eixos estão de volta aí. Eu vou construir um novo objeto aqui. Vou construir um círculo dado centro e raio. Então, selecionei a ferramenta, clico no centro e aparece uma caixa para digitar o valor do raio. Vou digitar aqui 2 e dou OK. Como a gente pode observar, o software não nos dá nenhuma indicação inicial de como eu devo fazer essa construção. Se devo digitar o raio primeiro ou clicar em um ponto do centro primeiro. Na verdade, essa ajuda existe, mas ela não é exibida por padrão. Então, como exibir essa ajuda do software? Vamos clicar em Mover janela de visualização. Vou clicar com o botão direito na janela de visualização. O GeoGebra abre a janela Preferências. Eu vou clicar na terceira opção, Preferências e Layout. E aqui a gente pode observar o seguinte. A segunda opção, Barra de Ferramentas, tem a opção de eu exibir ou não exibir a barra de ferramentas. Então, se eu clicar aqui em Exibir, eu posso ocultar a barra de ferramentas. Aqui eu posso selecionar a posição da barra de ferramentas. Eu vou continuar com a barra de ferramentas na parte superior. E aqui eu clicando em Exibir ajuda na barra de ferramentas, o GeoGebra vai exibir um descritor daquela ferramenta que está em uso. Então eu vou fechar. Para fazer um teste, eu vou clicar em reta. Então o GeoGebra me dá a seguinte indicação: selecione 2 pontos. Eu posso clicar aqui em um ponto, clicar em outro e está construída uma reta. Você vai notar que essa ajuda existirá para qualquer outra ferramenta que você selecionar na barra de ícones. Por exemplo, eu posso clicar aqui e construir uma reta perpendicular. Então aparece ali, selecione primeiro o ponto e depois uma reta, ou segmento, ou semi-reta, ou vetor. Então vou clicar neste ponto aqui, que é o ponto A, e vou selecionar a reta. Foi construída uma reta perpendicular à reta por BC, passando pelo ponto A. Para que você possa contar com esse recurso de ajuda do software, cada vez que você for utilizar o GeoGebra, você precisa gravar essas configurações. Para isso, você vai em Opções e gravar configurações. Essas configurações foram gravadas e assim que você abrir o software novamente, você poderá contar com a ajuda ou com esse descritor da ferramenta. Como você pode observar, já foi construído previamente um triângulo ABC na janela de visualização e eu quero explorar agora a ferramenta Mover. Clicando na ferramenta Mover, você pode mover os objetos de lugar na janela de visualização. Então aqui eu estou modificando o lugar
dos pontos. Se eu clicar no segmento, eu modifico esses segmentos. Se eu clicar no polígono, eu modifico de lugar todo o polígono. Mas eu também posso modificar toda a janela. Para isso eu clico na ferramenta Mover Janela de Visualização. E aí eu clico na janela de visualização e modifico o lugar da janela. Então essas ferramentas têm funções diferentes. Então o ponteiro aqui, ou o mover, é para mover objetos na janela de visualização. E a ferramenta mover é para mover toda a janela, para eu deslocar toda a janela com os seus objetos. Por fim, para gravar o que você construiu no GeoGebra, você acessa o menu Arquivo e clica em Gravar. Nessa janela que se abre, você tem a opção de escolher onde deseja gravar o teu arquivo. Vou clicar em área de trabalho, vou clicar em nome do arquivo e vou digitar o nome do meu arquivo, teste, e vou clicar em gravar. Ok, o arquivo está gravado e eu posso fechar o GeoGebra e posso recuperar novamente esse arquivo para fazer modificações em outro momento. Assim, nessa videoaula, exploramos umas ideias iniciais a respeito da interface do GeoGebra e algumas construções iniciais.